Neste quinta-feira, como anunciado, estamos recebendo o fisioterapeuta Davi Duarte e também a psicóloga Edna Borgesan, que falarão conosco sobre o Dia Mundial da Saúde, que será comemorado então amanhã. A Prefeitura de Itaió, através da sua Secretaria de Saúde, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família UNASF e também a Estratégia Saúde da Família, o SF, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, então estarão promovendo este dia, obviamente amanhã, o Dia Mundial da Saúde, e um evento está sendo preparado. A gente vai falar sobre a programação do evento, vai falar sobre o tema do evento, mas antes gostaria até uma pergunta que a gente fala muito sobre saúde. A gente sempre fala que nós devemos ter uma saúde, devemos nos alimentar bem, devemos cuidar de nós mesmos. Mas as pessoas às vezes não entendem o que é a saúde de verdade. Davi, o pessoal de casa começar a entender o Dia Mundial da Saúde, o que é a saúde para nós? Como nós devemos viver saudáveis? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas, né? Bom dia, Jefferson. Bom dia a essa minha população taioense. Eu acho que eu nunca vou cansar de dizer que é sempre uma felicidade estar aqui falando para todos vocês. Isso é uma pergunta muito importante a ser feita e que cabe para a gente poder iniciar essa nossa conversa. A saúde, ela deixou de ser vista como a ausência de doenças. Muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de pensar, eu só vou ser saudável se eu não tiver nenhum tipo de doença, nenhum tipo de desconforto, nada. Mas não é bem assim. Desde 1946, então ela é um conceito bem moderno. A Organização Mundial da Saúde aceitou esse novo conceito ampliado de saúde. Ou seja, a saúde ela não é mais a ausência de doença. A saúde ela tem muitos outros fatores que interferem nela, que dependendo de como a pessoa lida com a sua vida ou com outros fatores, também ela pode ter mais ou menos qualidade de vida. Então, a saúde ela depende da educação que é fornecida pelo Estado, ela depende de moradia, ela depende de saneamento básico, ela depende de meio ambiente, ela depende da renda da pessoa e do emprego que ela está, depende das relações interpessoais que ela tem com outras pessoas também. E isso é uma coisa que, se a gente for pensar, é meio óbvio, porque, por exemplo, assim, se a gente não está feliz com o nosso trabalho, acaba que a nossa saúde ela já se prejudica, né? Se as tuas relações na tua casa não estão bem, a tua saúde também fica prejudicada. Mas também a gente não pode deixar de negar que a saúde ela também tem a ver com doença. Então a gente, por conta de todo esse conceito ampliado, dessa visão ampliada de saúde, é que nós vamos fazer esse Dia Mundial de Saúde com a participação de diversos profissionais, diversas técnicas, diversas atividades para o nosso povo taioense. Tá certo, Davi. Antes de nós falarmos sobre o tema em específico, enfim, quais serão as novidades nesta edição do Dia Mundial da Saúde? A gente vem, sem modéstia, a gente vem se superando a cada edição no Dia Mundial de Saúde. E esse ano não vai ser diferente. Algumas novidades que nós vamos ter. Nós teremos a participação de 2 profissionais médicos, o Dr. Francisco e o Dr. Matheus, que vão participar de uma tenda chamada Diz aí, Doutor, para abordar o tema principal do nosso dia 7 de abril, que vai ser a depressão, que a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós teremos a aplicação de auriculoterapia também, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que já é reconhecida cientificamente e a gente vai trazer para o povo poder conhecer também. Nós teremos aula para criançada, nós teremos aula de Zumba Kids também, para eles poderem brincar bastante. Teremos brinquedos infláveis, nós teremos pintura facial, teremos escultura em balão, porque diversão também é saúde. Nós teremos também participação de diversos profissionais, como o profissional da nutrição, da psicologia, da fonoaudiologia, da odonto também, da farmácia, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica. Teremos também o pessoal dos bombeiros expondo as viaturas.
Teremos informações também sobre a questão do tabagismo e animais peçonhentos, enfim. A gente vai ter muita coisa. E também nós teremos as nossas queridas agentes comunitárias de saúde que tanto nos ajudam nas nossas atividades lá da Secretaria de Saúde, distribuindo panfletos com o tema desse Dia Mundial de Saúde, que é depressão. A cada ano, a Organização Mundial da Saúde ela elenca um tema para poder ser o carro-chefe do Dia Mundial de Saúde, e esse ano foi escolhida a depressão e a saúde mental. E justamente sobre esse tema que nós estamos recebendo também a psicóloga Edna, que vai falar um pouquinho sobre a depressão. É considerado o mal do século, a doença do século, a gente ouve tanto sobre depressão e, querendo ou não, a gente, se não passou por algo parecido, a gente conhece alguém que sofre com este problema. Edna, uma satisfação também te receber na manhã de hoje aqui nos nossos estúdios. Como que surgiu, primeiramente, o tema para este dia para ser a depressão? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora. É com grande prazer também que eu falo um pouquinho sobre a saúde mental, né, que é a minha profissão. O que é a depressão? É uma doença psiquiátrica crônica, cada dia mais comum. Hoje em dia, mais de 300 milhões de pessoas no mundo são acometidas desse transtorno, está cada dia mais crescente. Então, como esse ano a Organização Mundial da Saúde vai tratar esse tema, a gente vai enfocar bastante a questão da prevenção, como evitar de chegar num transtorno depressivo no dia a dia, com as nossas ações e os nossos comportamentos. Tá certo. Edna, para entendermos um pouquinho melhor, começarmos a entender o que é a depressão. A depressão, como eu acabei de falar, é um transtorno, uma doença psiquiátrica crônica, que ela apresenta uma alteração muito significativa no comportamento da pessoa e no humor. A pessoa começa a ficar muito triste, desanimada, sem energia, com uma baixa autoestima, uma diminuição na produtividade, na concentração. Então, o que era fácil se torna muito difícil, para uma pessoa depressiva. Então, isso é os primeiros sintomas da doença. Tá certo. E como é feito o diagnóstico da depressão? Como um familiar, alguém próximo pode perceber e como é feito esse diagnóstico posteriormente? O diagnóstico é diferente de outras doenças que a gente coleta alguma amostra e leva para um laboratório e tem um exame, um diagnóstico. A depressão, a gente avalia o médico psiquiatra e o psicólogo através dos sintomas que a pessoa está apresentando. Então, através desse relato, da intensidade desses sintomas, da duração que ele está acontecendo na vida da pessoa, a gente chega a um diagnóstico da depressão. E ela é tratada com medicação e com a terapia. Tá certo. Edna, e do que surge a depressão? Alguma espécie de trauma? Enfim, como que a pessoa acaba desenvolvendo a depressão? A depressão, ela não surge de um dia para o outro, É uma série de fatores durante uma vida que vai levando a pessoa a desencadear os sintomas da depressão. Então, o ambiente familiar que ela vive influencia muito, a forma com que ela leva a vida dela influencia muito, e também existe a predisposição genética, que influencia bastante, que está associada a um desequilíbrio químico dos neurotransmissores, que é a baixa na produção da serotonina e noradrenalina. Então, é a combinação desses vários fatores que desencadeiam o processo depressivo. Tá certo. E como a gente falou, a questão dos sintomas da depressão, você já falou alguns, mas para especificarmos um pouquinho mais, como a gente pode perceber, até como nós mesmos podemos perceber que nós estamos depressivos? A mudança no comportamento, a pessoa começa a ficar muito triste, dificuldade na concentração, alteração no sono, as atividades que antes eram prazerosas hoje já não são mais, você sente um cansaço além do normal. As pessoas sempre dizem, eu já acordo cansado, porque já não dormiu bem. Então essas alterações, a diminuição do amor próprio, a pessoa fica muito negativa, muito pessimista,
ela acaba vendo a vida de uma forma muito diferente, com menos cores. Né? Então, essas são as principais alterações no sono, a diminuição na libido, também são assim, os sintomas que as pessoas relatam muito. Edna, e existe prevenção para depressão? Com certeza, esse é o nosso trabalho, né? A equipe NASF e toda a Secretaria da Saúde, com todos os outros profissionais envolvidos. O intuito amanhã do Dia Mundial da Saúde é trabalhar a prevenção, devido aos altos índices, né, na nossa região também de pessoas com depressão e os suicídios crescentes que estão acontecendo. Então, como evitar tudo isso, né? Como viver de uma maneira que não chegue a esse ponto? Então, evitando pensamentos positivos, né? Tendo um momento de lazer, um momento de descanso, tendo uma alimentação saudável, uma atividade física. A atividade física, ela diminui muito o estresse, a ansiedade, ela ajuda na autoestima, né? Você fica com um corpo bonito, saudável, isso reflete bastante. Um momento de lazer, né? As pessoas têm que ter sempre um momento de lazer, um convívio social, né? Uns amigos. Então, ter esses tipos de interação, libertar-se muito de passados, né? Os meus pacientes geralmente trazem muito problemas relacionados ao passado, às vezes superação disso tudo, o perdão, né? A gente se perdoar um pouquinho mais, não se culpar tanto, saber se impor e principalmente aprender um pouco a dizer não, né? Às vezes a gente começa a assumir muitas coisas na vida da gente que poderiam ser evitadas e isso traz malefícios para a nossa saúde. Então, como evitar tudo isso? A gente vai trabalhar bastante essa questão. Tá certo. Eu gostaria de agradecer aos dois pela participação aqui na nossa entrevista e gostaria de deixar o espaço para cada um para finalizar. Eu quero começar com a Edna, já que está com o microfone aí. Edna, obrigado realmente pela sua participação, por explicar um pouquinho mais sobre esse mal tão grande que acaba sendo a depressão. E gostaria que você, como psicóloga também, convidasse a todos para participarem neste dia, né, que é o Dia Mundial da Saúde. Quem quiser de um auxílio também terá, né, como contar lá. Então, muito obrigado e ficam os microfones à disposição. Agradeço pela oportunidade e convido a toda a população taioense, né, que tiver dúvidas relacionadas à depressão, a outros transtornos. Vai ter uma equipe multidisciplinar lá, com a fono, com a nutricionista, médicos, enfermeiros. Será feito exames, então é um momento para a população tirar suas dúvidas e conhecer um pouquinho mais também da atividade desses profissionais, né? Então convido a todos, vai ser um dia bem produtivo, bem alegre, então todos estão convidados. Tá certo, obrigado Edna. Estendo também esse espaço ao Davi, que hoje esteve aqui conosco também, especificando um pouquinho mais sobre o evento. Davi, fique à vontade para também refazer esse convite a todos que nos acompanham. Pronto. Então a comunidade taioense está convidada a participar conosco do Dia Mundial da Saúde. Esse evento ele vai acontecer agora na sexta-feira, dia 7 de abril, lá na Praça João Machado da Silva. Pessoal de Itaió, prestigiem que a gente vai fechar a praça para vocês, vai estar massa aquilo lá. De manhã vai começar às 8 da manhã, vai das 8 às 11 e de tarde vai ser das 14 às 17 horas. E eu tenho duas colegas lá na saúde, a Cíntia e a Suzana, elas são bem bravas. Então, se eu não der o recado que elas me pediram, depois eu vou sofrer quando eu voltar para a secretaria. Olha só, tem que lembrar que o trânsito vai ser interrompido a partir da ponte. Então, o fluxo de carros que passaria pela ponte terá que passar pela rua Francisco Tomazoni, que é a rua do Caça. Então ali a ponte e a parte da frente da pracinha ali na prefeitura vai estar o trânsito interrompido. Então motoristas já se programem para não se atrasar para a escola, para se atrasar para o trabalho, para dar tudo certo. E em caso de chuva vai ter Dia Mundial de Saúde sim, só que daí vai ser lá no Vital Valentina. Então mesmo assim, pessoal de Itaió, prestigiem. E antes da gente finalizar, Jefferson, bem rápido, eu quero agradecer a toda a parceria da Secretaria de Educação também, dos bombeiros, da Polícia Militar, da Secretaria de Obras, de todo o pessoal da Prefeitura que está envolvido para fazer esse evento bem bonito para todo mundo. Nós teremos também algumas palestras nas escolas municipais
Então, enfim, a gente vai tentar alcançar o máximo de número de pessoas possível para conseguir levar informação sobre saúde para todo mundo. Tá certo.